Forças impessoais sobre as quais não temos praticamente controle algum parecem estar nos empurrando na direção do pesadelo do admirável mundo novo, e essa pressão impessoal está sendo conscientemente acelerada por representantes das organizações empresariais e políticas que desenvolveram diversas técnicas novas para manipular, de acordo com o interesse de alguma minoria, os pensamentos e emoções das massas. As 10 estratégias de manipulação das massas de Noam Chomsky. Avram Noam Chomsky é um filósofo, cientista cognitivo e ativista político norte-americano. Ele elaborou uma lista das 10 mais comuns e eficazes estratégias para manipular a população. Vamos conhecê-las. Estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público desviada dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja com os outros animais. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é chamado problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que esse seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas por anos consecutivos. É dessa maneira que radicalmente foram impostas novas condições socioeconômicas no neoliberalismo durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que não garantem uma renda decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma vez só. Estratégia do diferimento. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no presente para uma aplicação no futuro. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro porque o esforço não é empregado imediatamente, e depois porque o público, a massa, tem a tendência de esperar ingenuamente que tudo será melhor amanhã, que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para se acostumar com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando chegue o momento. Tratar o público como se fosse criança. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais existe a tendência de adotar um tom infantil. Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos,
Então, em razão da sugestão, ela tende com certa probabilidade a dar uma resposta ou ter uma reação também desprovida de um senso crítico, como a de uma pessoa de 12 anos de idade ou menos. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Usar do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao senso crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e ansiedades, compulsões ou induzir comportamentos. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para controlar e escravizar. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Estimular o público a acreditar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Fortalecer a culpa. Fazer um indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se desvalida e se culpa, o que gera um estado depressivo do qual um de seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação, não há revolução. Conhecer melhor os indivíduos do que eles se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto do físico quanto do psicológico. O sistema tem conseguido conhecer a pessoa comum melhor do que ela se conhece. Isso significa, na maioria dos casos, que o sistema exerce um grande poder e um controle maior sobre o indivíduo do que o próprio indivíduo sobre si mesmo. A intenção de apresentar as teorias de Noam Chomsky é apenas promover um momento de reflexão, em que cada um tem a liberdade de olhar à sua volta, pensar e tirar suas próprias conclusões. Esse pequeno documentário iniciou-se com um trecho do livro Regresso ao Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, pois devo concluí-lo com uma frase de outro célebre escritor, George Orwell, que em 1948 concluiu o livro 1984, mas que poderia muito bem ser 2014. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário.